Era uma tarde cinzenta quando a vida de Laura foi abalada para sempre. Seu irmão tinha se ido, levado por um acidente brutal de carro. Laura estava abraçada aos lençóis que ainda carregavam o cheiro dele, quando o telefone tocou na sala. Ela ergueu o olhar para a máquina antiga que iluminava a penumbra com seu visor digital. Era um número desconhecido. Mas Laura, aturdida pela dor, atendeu. Alô? Ela disse, sua voz quebradiça. A linha chiou, uma estática quase ensurdecedora antes de um sussurro ecoar no cômodo. Laura, me ajuda. A voz era estranhamente familiar. Era a voz de seu irmão. Ela pode sentir um calafrio correndo pela sua espinha. Laura encerrou a ligação imediatamente, convencendo-se de que era algum tipo de piada de mau gosto. No entanto, mais tarde naquela noite, o telefone tocou novamente. E novamente. E novamente. Cada vez, a mesma mensagem, a mesma voz pungente de desespero. Ei, Laura. Estou preso. Me ajuda, Laura. Mas o estranho, e que enchia Laura de um terror glacial, era que o número não existia. Ela tinha verificado. Ligava de volta e ouvia a mesma mensagem automática vez após vez, o número que você discou não está em serviço. Laura não conseguia dormir naquela noite. Os sussurros de seu irmão, do além, permeavam seus pensamentos, se entrelaçavam em seus sonhos. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. A ligação sempre vinha, arranhando sua sanidade. As vozes do telefone não a deixavam em paz. E Laura, perdida, assustada, não sabia como ajudar o irmão que já não estava mais entre os vivos. A partir dessa noite, nada mais foi como antes. A tranquilidade de Laura transformou-se em desespero e seu luto tornou-se um pesadelo que parecia nunca ter fim. E assim começa a saga de Laura, aterrorizada pela voz do além, implorando por ajuda. Laura acordou com o sol batendo em seu rosto. Este seria mais um dia de luto. Ela tomou um café rápido, vestiu uma roupa confortável e seguiu para o cemitério. Na lápide do irmão, uma rosa branca. Suas lágrimas escorriam sem permissão. Na volta para casa, o telefone tocou novamente. Ela deixou tocar, mas a curiosidade venceu. Pegou o telefone e, novamente, a voz do seu irmão do outro lado da linha. Laura, me ajuda. Seu sangue gelou. A voz soava desesperada, como se estivesse em um lugar escuro. Laura implorou por explicações, mas tudo que ouviu foi um estrondo e a linha caiu novamente. Ela tentou ligar de volta, mas novamente o número não existia. Laura começou a duvidar de sua própria sanidade. Decidiu então procurar ajuda em alguém que pudesse entender do assunto. Ela conhecia uma vidente, Dona Clarice, que morava no fim da rua. Naquela mesma noite, em uma sala iluminada apenas por velas, Dona Clarice tentou entrar em contato com o espírito do irmão de Laura. Mas a resposta foi silêncio. A idosa mulher disse a Laura que não sentia nada de seu irmão ali. Aquilo frustrou ainda mais Laura. Ela voltou para casa sentindo-se vazia e perplexa. No entanto, ao colocar a chave na fechadura, o telefone tocou. Era ele. Era o seu irmão. Laura, você está em perigo, ele está vindo. A ligação foi interrompida por um barulho alto e áspero. E antes que Laura pudesse ter alguma reação, algo bateu na porta com força. Laura ficou paralisada de medo. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ao abrir a porta, nada. Por um momento, Laura pensou que talvez estivesse mesmo enlouquecendo. Porém, algo nela sabia que tudo aquilo era real. Ela decidiu, então, que iria enfrentar aquele mistério e descobrir a verdade por trás das chamadas. A história continua. No próximo episódio de Vozes do Além, acompanhe Laura em sua jornada para descobrir o que realmente aconteceu com seu irmão e quem ou que está ameaçando sua vida. Quem está ligando? Que perigo é esse? Fique com todos esses mistérios até o próximo capítulo. Ela correu pelas sombras silenciosas, os batimentos cardíacos pulando em seu peito como um tambor selvagem. O telefone em sua mão era um peso morto, o último vestígio da conversa que a tinha impulsionado à loucura. Ele está aqui, havia dito a voz. A voz de Sérgio, inconfundível, ainda que viesse de um número que não existia. Ele está aqui, Laura. Murmurou para si mesma, as palavras rompendo o silêncio da noite. No escuro, os gritos ecoavam e dançavam, presos ao vento. Alguns eram dele, Sérgio. A voz daquela noite sombria, embora implorasse por ajuda, não era realmente a de seu irmão. Sabia disso, mas era uma faca no coração. Laura tinha que voltar no tempo,
para o momento antes do acidente, antes de perder Sérgio. Mas não podia. No pescoço, sentia o frio da corrente de seu medalhão, o último presente que Sérgio deu antes de sua morte. Segurando-o com a mão trêmula, sentia uma conexão, um fio invisível que a ligava ao irmão. Fosse real ou não, era a única coisa que a impedia de cair em uma espiral de desespero total. Do telefone mudo, o vazio da linha preenchido com chiados fantasmas. Era quase como se pudesse sentir Sérgio ali, sofrendo em algum lugar desconhecido. Aquela sensação cresceu, o medo se agarrando em seu coração como uma garra gelada. Sérgio, sussurrou, as palavras se perdendo no vento frio da noite. Ela não sabia onde ir ou o que fazer. Mas uma coisa era certa. Ela não abandonaria o irmão novamente. Não de novo. Não importava o quão terrível a voz do além poderia ser, Laura sabia no fundo de sua alma. Sérgio precisava dela. Ela apertou o punho, e na escuridão desconhecida, continuou a correr. A presença da morte em seu encalço, o pavor dos mortos nos seus calcanhares. A história sombria de Laura e Sérgio continuará. E somente quando confrontar suas piores memórias e medos, talvez, apenas talvez, ela consiga libertar a voz do irmão das correntes do além. Na escuridão, as vozes chamavam, e Laura não iria ignorá-las mais. A noite era longa, e as vozes do além estavam bem vivas. Para ser continuado. Ao contrário do suspense crescente das partes anteriores, agora a tensão borbulha como um caldeirão prestes a explodir. Laura mantém o telefone grudado em sua orelha, a respiração irregular entrecortada por soluços de terror. Onde você está? Ela implora, as palavras saindo como uma súplica abafada. A voz do outro lado da linha é estranha, distorcida como uma gravação antiga, no escuro, Laura. Não consigo ver nada. É a voz do seu irmão. A voz do irmão que ela enterrou há 5 meses. Não pode ser real e ela sabe disso. Mas então, como pode a sua mente criar um tormento tão cruel? A cada toque do telefone ela teme e anseia. Frustração e medo se misturam em um coquetel amargo, enquanto ela tenta dar sentido a essa loucura. E como posso ajudar você? Ela pergunta ansiosamente, suas palavras são quase apagadas pelos sons distorcidos vindos do telefone. Tem que me trazer de volta, Laura. Preciso. A voz dele começa a se desfazer, a ligação ficando cada vez mais distante. De quê? Do que você precisa? Laura pergunta desesperada, mas tudo o que recebe em resposta é um chiado. Ela joga o telefone na cama, a frustração e o medo transbordando em lágrimas amargas. No entanto, a história está longe de acabar. Enquanto Laura chora sozinha, o telefone da casa volta a tocar com um som estridente. Ela olha assustada para o dispositivo que antes era tão familiar, agora transformado em seu pior pesadelo. Cada toque é um ritual de terror diário, uma tortura psicológica implacável. E ela não sabe por quanto tempo mais poderá resistir à voz do além, chamando do número que não existe. Seu irmão, pedindo ajuda, pedindo para ser trazido de volta. Laura levanta-se, os pensamentos ainda girando numa rocha de medo que não para de crescer. Lenta e relutantemente, ela estende a mão para o telefone. E assim, a chamada vai continuar, na parte 5 desta história de terror perturbadora. Laura está sentada em sua mesa de madeira escura, o silêncio da sala rompido apenas pelo tic-taquear suave do relógio pendurado na parede. Ela começa a ouvir um zumbido suave vindo do telefone. Eles vão te pegar, Laura. A voz no telefone soa exatamente como a de seu irmão falecido. Eles estão vindo. Laurinha. A voz se arrasta, espalha gelo pelo seu corpo, arrepios pressagiam um perigo invisível. Unhas roçam seu cabelo, mãos frias escorregam por sua espinha. Ela quer gritar, mas o medo a paralisa. A campainha ecoa na casa vazia. Ela se levanta lentamente, a cadeira arrastando pelo chão com um som que lembra um gemido cansado. O telefone ainda zumbindo em seu ouvido. Vá para a porta, Laura. Incapaz de desafiar a voz sibilante, ela vai para a porta. Seu coração pulsa acelerado enquanto ela se aproxima. Um olhar pela janela revela uma figura sombria do lado de fora. Siga-me, Laura. A voz hipnotiza, comanda. Ela abre a porta. A figura tem o rosto do seu irmão, sorriso e tudo. Sua mão estendida na direção dela. Laurinha, você precisa me ajudar. Eles estão vindo. Ela dá um passo para a frente, um passo para a figura. A voz no telefone desaparece, substituída pelo silêncio frio.
mas a voz do irmão ainda ressoa na sua cabeça. E de repente, a voz do além não é mais uma ameaça. Ela é a única coisa que está segurando Laura contra o terror que a engolfa, o vazio frio e escuro que se espalha por sua alma. Laurinha, vá com eles. Ela dá mais um passo, e então ela não está mais em sua casa. Não está mais em seu mundo. Ela está no além, o além onde as vozes enchem o vazio, onde as sombras têm rostos, onde seu irmão espera por ela. Eles chegaram. E Laura? Laura se foi. Ela seguiu a voz do além. E a casa, a cadeira, o telefone? Tudo permanece. Tudo silência. Até a campainha tocar novamente. As vozes do além ainda têm coisas a dizer. Laura estava congelada, a voz de seu irmão ecoando em sua cabeça, tão clara, tão familiar. Ela deixou o telefone cair de sua mão, parecendo queimar sua pele. Isso não podia estar acontecendo. Nossa mente tem maneiras misteriosas de nos fazer acreditar naquilo que queremos, ela pensava. Mas as evocativas palavras de seu irmão ainda ressoavam nela, assustadoras, apavorantes e completamente incompreensíveis. Laura, ajuda-me. Laura sentia o coração pulsando em seus ouvidos, um ritmo constante e obsessivo que se alinhava com o tic-tac do relógio do corredor. Rastejando em sua direção, ela recolheu o telefone e timidamente olhou para o número novamente. Mesmo número, mesmo pedido de socorro infinitamente repetido. Ela tentou discar 190, mas as teclas pareciam distorcer sob seus dedos. Cada tentativa de ajuda aumentava mais sua frustração, até que um grito de impotência escapou de sua garganta, cortando o silêncio da casa. Respirando fundo, ela conseguiu chamar algumas pessoas, mas todas tinham a same reação, silêncio e nervosismo. Palavras de conforto ocos e conselho para descansar. Ninguém acreditou nela. Diziam que era o luto falando, que seu irmão estava morto. Mas ele não estava. Laura sabia. Decidida, ela pegou o telefone novamente, ignorando o arrepio que sentia ao tocar no aparelho. E ligou. A mesma voz, a mesma mensagem. Laura, ajuda-me. Agarrada aos últimos fios de coragem, ela respondeu. Com a voz trêmula, mas determinada, ela disse, eu estou aqui, irmão, não importa como. Diga-me o que fazer. E então a linha caiu. Silêncio. E então, do outro lado da casa, um ruído. Algo caiu. Laura travou, mas então se levantou e foi investigar. Talvez estivesse acontecendo. Talvez ela não estivesse enlouquecendo. E em seu coração crescia uma esperança, a esperança de ver seu irmão novamente. Ao custo de seu próprio saneamento, mas e daí? Ela faria qualquer coisa por ele. E assim nos deixamos Laura, andando em direção ao desconhecido, guiada pela reclusa esperança no fundo de seu coração. Não sabemos o que lhe espera, mas sabemos que ela está decidida a enfrentar. Voltaremos.